tarde, meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar o seminário sobre tradição Umbu. A origem da definição da tradição Umbu e a associação de sítios a essa cultura arqueológica está relacionada com os estudos de grande escala em arqueologia brasileira, que surgiram durante os anos de 1950 e 1960, que foram realizados pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o PRONAPA. Seus pesquisadores aplicaram os conceitos de fase e tradição, que foram fortemente inspirados nas ideias de Philip Phillips e Gordon Willis. Uma tradição arqueológica é criada de acordo com o tamanho, forma, decoração, tipo de artefato e configuração do sítio. Novas composições apresentando os mesmos tipos líticos são associados a uma mesma tradição. Já tipos semelhantes, que apresentem ligeiras diferenças regionais ou cronológicas, são associados a subcategorias, conhecidas como fases arqueológicas. A tradição Umbu é recorrente em sítios arqueológicos da região sul do Brasil. Se estende do Rio Grande do Sul até a região de Rio Claro, no interior paulista, e também do Uruguai, e apresenta datas desde 2.700 mil anos AP. O conjunto mais antigo de evidências da tradição Umbu no Brasil se relaciona ao bioma do Pampa e está representado por dois sítios a céu aberto, chamados Laranjito e Milton Almeida. Estes sítios foram datados dos anos de 2.800 e 2.200 AP, e a chegada da tradição Umbu a eles pode ser explicada pelo fato de que, antes desse período, essa região sofria com oscilações climáticas no Pleistoceno final, mas a partir do Holoceno ocorreu o aumento da temperatura e da umidade, o que propiciou a sua dispersão. Eram caçadores-coletores, não tinham residências físicas, pois geralmente passavam tempos curtos em cada acampamento. Sua alimentação era baseada na caça e complementada com a coleta de frutos e raízes. Eles caçavam animais de diferentes tamanhos, desde aves, tatus, veados, porcos do mato, além de caças oportunísticas de grandes mamíferos. Devido à sua alta mobilidade, havia necessidade de ocupar em territórios a céu aberto ou em abrigos rochosos. Os sítios costumavam estar localizados em terraços ou em porções planas de fundos de vale, próximos a rios e córregos, sempre visando condições de habitabilidade. Os sítios podem ser de dois tipos: unidades habitacionais ou locações relacionadas a alguma atividade específica, como estação de matéria-prima, ou também ligadas a simbolismo, como gravações rupestres. Os abrigos sob rocha tiveram episódios de reocupação, o que ocorria mais raramente nos abrigos a céu aberto. Nesses sítios foram encontrados artefatos líticos, mas sua quantidade varia bastante, havendo casos de sítios ralos, com apenas algumas dezenas de artefatos, a sítios extremamente densos, com milhares de fragmentos, formando uma densa camada no solo. Muitas vezes ocorrem estruturas de combustão, e no interior delas podem existir refugos variados, incluindo restos carbonizados de alimentação. Aqui está um exemplo de uma estrutura de combustão. Os artefatos dessa tradição se caracterizam por serem lascados com retoques feitos por pressão. Esses artefatos eram confeccionados do sílex, calcedônia, quartzo e ágata. Aqui ao lado nós temos um exemplo de ponta de projétil característico dessa tradição. Essas pontas de projéteis eram obtidas a partir de três técnicas: a modificação primária unipolar, que gera pontas de corpo triangular com pedúnculos e aletas; a modificação primária bipolar, que gera peças apedunculadas de formato lanceolado; e, por último, técnicas conjugadas, que geram pontas de bordas serrilhadas. Aqui nós temos exemplos de cada um deles. Além das pontas, foram encontradas lascas, que, retocadas com diversos tipos de raspadores lascados unifacialmente, são diferentes das lesmas, que são instrumentos unifaciais plano-convexos, característicos da tradição itaparica. Aqui nós temos um exemplo de um lascado da tradição Umbu. Eles sabiam fazer uso de boleadeiras, que é uma arma de arremesso de caça, feita de tiras de couro trançado com peso nas pontas, que até hoje faz parte dos equipamentos dos vaqueiros sulinos, conhecidos no Pampa como gaúchos. Além das boleadeiras, a descoberta de pontas muito pequenas sugere o uso de arcos, como essa ponta aqui. A partir de pesquisas de Mendes Ribeiro,
Acredita-se que os artefatos da tradição umbu, como os raspadores, seriam para retirar a carne do couro, descamar peixes ou descascar madeiras. Já alguns artefatos usados como furadores serviriam para perfurar o couro, com a utilidade de fazer vestimentas ou até na construção. Aqui à esquerda temos raspadores elípticos e à direita raspadores uniformes. Também segundo Mendes, as facas poderiam ser usadas para o corte de madeira, peles e outras funções. Já as lascas teriam múltiplos usos, como cortar, raspar e perfurar. Aqui nós temos exemplos de lascas retocadas. A aparente estabilidade das populações Umbu e Humaitá começou a ser alterada pela invasão de duas levas principais de populações ceramistas, os Tupi e os Macro-G, por volta de 2.500 anos atrás. Respectivamente, eram originárias da Amazônia e do centro-oeste do Brasil. Aqui nós temos alguns fragmentos de peças cerâmicas da tradição tupi-guarani. Elas trouxeram consigo modelos de organização sociopolítica e economia baseada no manejo agroflorestal e de adaptabilidade. Essas populações tinham uma grande capacidade de reprodução biológica e cultural, e em cerca de 1.000 anos dominaram as margens das principais bacias hidrográficas, expulsando, assimilando ou exterminando as populações que ali viveram por cerca de 10.000 anos. Atualmente, observamos o avanço de estudos relacionados a indústrias líticas, que foram encontradas no sul do Brasil e associadas à tradição umbu. Com o uso do artigo A New Proposal for the Technological Analysis of Lithic Points, observa-se que não há entendimento consensual sobre a variabilidade dos artefatos dos primeiros grupos achados nessa região, pois muitas descrições de tradições e fases não foram feitas claramente. Isso dificulta a classificação de determinados artefatos a um grupo em específico. Isso fez com que se assumisse que todos os sítios da região sul do Brasil e Uruguai fossem culturalmente homogêneos. Para uma melhor classificação, os professores João Carlos Moreno de Souza e Mercedes Okumura propõem em sua tese que seja utilizado a morfometria geométrica, pois essa pode revelar diferenças morfológicas cruciais entre diferentes sítios de uma mesma região. Um protocolo elaborado para análise de pontos líticos considerou 30 métricas e suas características tecnológicas e morfológicas, além da identificação da matéria-prima que foi usada e da diacronia dos negativos do artefato. A partir desse método, os artefatos são considerados como possíveis marcadores culturais em diversos contextos arqueológicos. Aqui estão alguns exemplos deste protocolo. Aqui estão algumas referências, e eu gostaria de agradecer aos professores João Carlos Moreno e à professora Mercedes Okumura pela ajuda com algumas dúvidas e pela indicação dos artigos. Muito obrigada.